Está agora no ar o comentário com assinatura desta terça-feira, hoje a cargo de Jorge Ferreira, o nosso especialista em arbitragem. Jorge, que novidades nos trazes esta semana? Caros ouvintes, muito boa tarde. Boa tarde, Rui. Espero que esteja tudo bem e desde já desejar um bom Natal a todos os nossos ouvintes. Mas desde já quero começar por deixar as minhas condolências pelo falecimento da primeira árbitra portuguesa de todos os tempos, portanto, a Laurinda Lopes. Para quem não sabe, foi a primeira árbitra em Portugal, faleceu na semana passada, na passada quinta-feira, com 68 anos de idade, pertencia à Associação de Futebol de Viseu e efetuou o primeiro jogo no dia 13 de maio de 1979. A toda a família, desejo, minhas condolências pelo falecimento desta grande mulher, na qual tive o prazer de privar com ela e de conversar com ela 2 ou 3 vezes, e ela é uma apaixonada acérrima da arbitragem. Assim sendo, juntamos também as condolências da Rádio Estádio. Muito bem, muito obrigado. Em nosso nome. Portanto, falando agora mais daquilo que nos traz esta semana, trago-vos 2 casos. Em primeiro, porque na semana passada ficou no ar ainda algumas situações sobre o processo disciplinar do Tiago Antunes, em que processo esse em que houve condenação, mas a condenação que houve foi só no jornal A Bola. Só o jornal A Bola é que soube, nem o visado, nem a pessoa em causa foi notificada. Claro que se calhar já entendemos o porquê. Se recordamos da última edição, na qual o Dr. Paulo Costa pedia favores a determinados órgãos de comunicação social, nada que eu não tivesse referido já também na semana passada. Mas voltamos ao caso do Tiago Antunes. E eu também já adiantei isto na semana passada e tive a oportunidade de falar com o Tiago, e o que é que se pode adiantar disto? O Tiago não foi notificado de qualquer decisão. No site da Federação Portuguesa de Futebol não existe qualquer acórdão. Acabamos por saber apenas por um jornal, que foi o jornal A Bola. Assim, vejam todos como está este Conselho de Arbitragem. Pois posso assegurar que foram eles, Conselho de Arbitragem, que colocaram a notícia cá fora. E mais uma vez, se mostra quem manda. Se intimidam os árbitros. Assim se passa o exemplo e se controla o Conselho de Arbitragem. E torno a repetir, e como disse na semana passada, não é Dr. Paulo Costa. Vamos acabar com isto. Falando deste caso, mais uma vez, isto é claro e unicamente exclusivo, é um autêntico ataque pessoal ao Tiago Antunes. E porquê ao Tiago? Todos nos lembramos que há uns anos esta parte, quando um dirigente do Futebol Clube Porto disse que ia acabar com a carreira do Tiago Antunes. Todos querem fazer o Tiago exemplo para continuar a controlar todo o grupo daqueles árbitros que andam todos à volta do sistema, digamos assim. E será este o resultado? Mas é mesmo este o resultado. Assim se mostra que quem questiona o Conselho de Arbitragem tem a carreira curta. Não tem o mínimo de hipótese. Não é ser o Dr. Paulo Costa. Mas, caros ouvintes, agora já perceberam quem manda? Quem está por trás de tudo neste Conselho de Arbitragem? Mas vamos a mais alguns dados sobre o processo. O Tiago Antunes referiu no processo que a sua conta tinha sido pirateada. E até hoje não houve qualquer resposta. Mas mesmo que tivesse feito aquele comentário, que mal tinha isso? Eu já disse isso na semana passada e torno a repetir. Que mal é que tinha isso? O referido comentário foi na minha conta pessoal de Facebook. E vou tornar a citar o que é que diz o comentário do Tiago Antunes. Enquanto quem comete erros grosseiros de gestão não for punido criminalmente, tudo vai continuar. Queres queixar-te? Força. Enquanto a sua defesa particular for paga por dinheiros de entidades coletivas, tudo vai continuar. Tem de lhes doer no corpo para não voltarem a fazer o mesmo. E isto, meus caros, isto levanta algumas questões. O que é que diz de mal aqui? Onde se refere ao Conselho de Arbitragem? Isto não é uma triste realidade comum a muitos setores da nossa sociedade? Onde está a liberdade pessoal? Onde está a liberdade de expressão?
Mas em breve teremos ainda mais desenvolvimentos, muitos mais desenvolvimentos sobre este caso, porque tenho a certeza e sei de fonte limpa que isto não vai ficar por aqui. Um segundo caso que vos quero trazer é que tem a ver com o árbitro Tiago Martins e a famosa moeda de 5 cêntimos no Estádio da Luz. O Benfica recorreu e o árbitro veio dizer que afinal não foi aquela moeda do vídeo, mas seria uma outra moeda da qual desconhecia o valor. A verdade é que as imagens não mostram nada. E o que é que disse o relator do processo? Ora, vamos ver onde é que isto parou. O relator do processo diz que dos esclarecimentos prestados pelo árbitro, resulta que o mesmo ou prestou agora falsas declarações ou omitiu no seu relatório o arremesso de uma segunda moeda. Então em que é que ficamos? Vejam ao ponto de situação gravíssimo que as coisas atingiram. Sim, só se falou na altura de uma moeda. Falou-se de uma moeda, fala-se agora, o árbitro vem dizer que leva com uma segunda moeda, no vídeo não aparece nada, e agora vem o relator dizer que o árbitro ou prestou falsas declarações ou omitiu no seu relatório. Ora bem, se prestou falsas declarações ou omitiu no seu relatório, eu quero ver quais são as consequências, ou quais irão ser as consequências para com o árbitro, porque isto dá descida de divisão. Será que isso vai acontecer? Mas não. Vamos ver o que acontece com esta situação. Isto não é apenas um caso isolado, mas a triste realidade que este Conselho de Arbitragem propaga. O engano, a mentira, a manipulação, o silêncio e a pouca transparência. Se não vejamos... Sabem que jogo é que foi fazer o Tiago Martins na semana passada? Foi fazer o Benfica B. Então uma pessoa que ou omite no relatório ou prestou falsas declarações ainda consegue ter jogo? Mas amigos, isto é caso de polícia. Ou não andamos aqui todos a brincar aos futebols? Então, e condena-se assim, por exemplo, nesse caso uma equipa, por, já não se lembra, com uma moeda de 5 cêntimos, lembra-se de uma moeda de 5 cêntimos, agora já não se lembra de uma moeda de 5 cêntimos. Mas pronto, mas mais à frente. Jorge, que mais outros casos que, entretanto, tenham surgido, queres explicar? Isto realmente começam a faltar adjetivos para rotular esta época no que concerne à arbitragem. Indo um pouco mais longe, todo este mandado do Fontelas Gomes e da sua equipa, e aqui parafraseando um pouco o Bruno Carvalho, a verdade é que o Fontelas Gomes, antes de entrar, e o Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, são muito diferentes. Foi aquilo que eu já disse aqui há várias semanas, que era o José Gomes, mas como agora é presidente do Conselho de Arbitragem, é o senhor Fontelas Gomes. Mas começamos por os casos. Começando no Benfica Famalicão. Ficou claramente por mostrar um cartão vermelho ao guarda-redes do Benfica. Ponto. Quando derrubou o avançado do Famalicão. E o lance é completamente evidente. O guarda-redes do Benfica era o último jogador que podia defender com as mãos. Certo? Martínez do Famalicão tinha evidentes e claras hipóteses de fazer golo. É uma jogada clara para cartão vermelho. Mas, estranhamente, nem árbitro assistente entenderam assim. Pior e muito mais difícil de entender é a atuação do VAR. Estes são os típicos lances para analisar a imagem de vídeo. Pode-se parar a imagem, ver onde está a bola, onde estão os defesas, onde estão os atacantes, dá para ver tudo. Mas também sabemos quem era o homem. Claro que já sabemos que o irmão do Dr. Paulo Costa, por isso estará descansado, mesmo que leve nota negativa, o que é improvável, mas continuará sempre na primeira divisão. Mas ainda sobre o Famalicão. A semana passada, o Dr. Miguel Ribeiro emitiu um comunicado pedindo algumas explicações. Quer se concorda ou não, que eu até por acaso nem concordo muito, mas quer se concorda ou não, o certo é que o Conselho de Arbitragem abriu esse precedente, vindo a público e sem qualquer exigência de parte do Futebol Clube Porto, explicar um lance do Belenenses Porto. E a verdade é que depois disso, ignorou o Famalicão por completo, nem explicou o que se passou, nem o que lhes era pedido. E antes já explicara do Portimonense Porto, precisamente. Exatamente, que foi numa altura que até veio o Vasco Santos vir a falar sobre o terreiro sobre isso.
E o mais estranho aqui é que passado mais de uma semana ainda não foi dada qualquer resposta ao Famalicão. E estará o Conselho de Arbitragem a pensar o que quer dizer? Não será o que quer dizer? Ou está simplesmente a ignorar? É que o Famalicão é um clube como os demais, merecendo igualdade de tratamento. Mas estou cada vez mais certo que com este Conselho de Arbitragem, igualdade é uma coisa que não existe. Tivemos também o caso no Braga Passos. Também houve polémica, ampliada por uma situação deficiente do VAR. O treinador, o Sapinto, arrasa completamente a arbitragem. E dizendo que, palavras dele, a diferença da Liga Europa para aqui é que lá as arbitragens são competentes, aqui não. Este é provavelmente o lance mais escandaloso da Liga. Como é que não há a falta sobre o Galeno num lance que deu golo? Uma falta clara, na minha opinião também uma falta clara antes do golo do Passo, que nem árbitro nem o VAR viram. E isto começa a ser gritante. Os erros atrás de erros, e pior, começamos a ter viciação de resultados, e os adeptos começam a afastar-se cada vez mais do futebol. É quem foi o árbitro deste jogo? Chama-se Fábio Veríssimo. O mesmo que no ano passado, por um desempenho menos conseguido, foi castigado pelo Conselho de Arbitragem a ir para a Arábia Saudita. Mas muito rapidamente também voltou ao ativo. Será que o Conselho de Arbitragem o vai castigar novamente? Temos que aguardar para cenas dos próximos capítulos. E cenas dos próximos capítulos terás também certamente sobre a situação dos árbitros da segunda categoria. Sim, depois de ter sido abordado algumas situações com os árbitros C2 que apitou o Campeonato de Portugal, felizmente recebi muitas felicitações, sobretudo por alguém se lembrar desta triste realidade que se passa no CNS. Os árbitros estão cansados, estão esgotados, e tudo isto é criado pelas mordaças, pelas amarras e ameaças desse Conselho de Arbitragem. E, continuando e fazendo a mesma pergunta, não é Dr. Paulo Costa. Por isso, e recebi também algumas novidades, porque felizmente as pessoas também têm medo de dizer no Conselho de Arbitragem, mas ainda vão chegando a algumas coisas. Só para tentar perceber aqui um bocadinho. Depois do Alverca ter pedido uma reunião de urgência ao Conselho de Arbitragem da Federação, pela arbitragem de António Moreira, da Associação de Futebol Vila Real, o mesmo Conselho de Arbitragem colocou o árbitro 2 semanas seguidas sem jogo de CNS. Repare-se, não foi pelo desempenho do árbitro, sequer pelo que lhe disse o Alverca. Colocaram o árbitro sem jogo, sem nunca terem falado com ele. Isto é quase como se um empregado meu me viesse dizer que o outro partiu uma série de pratos ou despediu, sem sequer saber o que se passou. E eu tinha que saber o que se passava. Portanto, e esta é a forma de atuar deste Conselho de Arbitragem e do Dr. Paulo Costa. Fazem o que querem, não prestam contas a ninguém e assim andamos. E recentemente o Conselho de Arbitragem respondeu à Alverca sobre o suposto erro do árbitro. E o que é que lhes disse? Isto para mim é que é o mais grave. Qual foi a justificação? O guarda-redes comete falta fora da área. Tudo bem. Atrás de si estão 2 defensores. A jogada tem claros contornos de clara oportunidade de golo, pelo facto de ser o guarda-redes e nenhum defensor poder jogar a bola com as mãos no interior da área. No entanto, face ao enquadramento e à incerteza do que se passaria a seguir, também se poderia aceitar cartão amarelo por corte de ataque prometedor. Então o que quer dizer? O lance é de clara oportunidade de golo, mas pode ser vermelho ou amarelo? Isto é completamente inacreditável. Tanto é amarelo como vermelho? Isto é a escolha do freguês? Isto é a escolha do freguês? Se isto é de deixar loucos clubes, adeptos? Imaginem os árbitros. E os árbitros o que é que fazem? Como é que vão agir? Quais são as instruções? É isto que aponta para aquela expressão da dualidade, que pode haver, de dualidade de critérios, ou de não haver critérios uniformes. Isto é uma clara falta de rumo do Conselho de Arbitragem, nós temos dito isto. Só não vê quem não quer. Então como é que é possível haver um lance e eles vêm explicar dizendo que ou é amarelo ou é vermelho, tanto faz, isto é a escolha? É que é a escolha de quem? Do árbitro ou do clube? Portanto, mas há mais. Temos aqui outro caso, que é o Ricardo Baixinho deixa fazer 4 substituições num jogo de júniores. Repare-se que isto não é um erro de mais ou menos capacidade de análise. Resultou apenas de incompetência e pura distração. E o que é que fez o Conselho de Arbitragem depois de saber? Continuou a nomeá-lo como se nada tivesse passado. Portanto, isto não é o Conselho de Arbitragem que diz que sempre que há um erro grave e esse árbitro deixa ser nomeado. Talvez seja assim, mas apenas para os árbitros.
que não são da corda deles, deve ser só para alguns. Só para alguns. Um árbitro, isto também que ainda é muito mais escandaloso, há um árbitro que anda a ser perseguido por ter recorrido às classificações ilegais em 2017-2018. Sendo o árbitro tem menos jogos a nível nacional do C2, Gonçalo Martins. Tem de forma destacada menos jogos que todos os outros. Não tem qualquer jogo a quarto árbitro. Mais uma vez se demonstra a forma de atuar destes senhores. Quem cala come, quem fala morre. E há vários árbitros C2 que nunca apitaram júnior de primeira divisão, que apitam raramente júnior de segunda divisão, e temos 2 árbitros que conseguem a proeza de apitarem 2 jogos de júnior da primeira divisão no mesmo fim de semana. Já vimos que o Conselho de Arbitragem não nomeia pela competência. Qual será o critério do Dr. Paulo Costa? Isto está a entrar por uma situação que é inadmissível. Há vários árbitros C2 que não têm qualquer jogo a quarto árbitro. E enquanto os homens do Porto, da Associação de Futebol do Porto, é sempre a faturar, é só me segue. Então vamos aqui ver aqui uma coisa. Como é que é possível um árbitro à Fé do Porto subiu a C2 e como primeira nomeação ter quarto árbitro na Primeira Liga? E havia muitos mais árbitros experientes em quarto árbitro. Será por ser Paulo Costa, ou Dr. Paulo Costa, ser Presidente da Assembleia Geral do Núcleo? Temos um caso de um árbitro, António Alves, que chega de lesão, faz as provas há menos de um mês e já esteve em pleno como quarto árbitro na semana passada no Benfica, no Boa Vista Benfica. Um árbitro que vem de uma lesão e sabemos que no caso de Jorge Sousa não é dos melhores a nível físico, poderia ter que ser chamado a intervir e vem um árbitro que está parado há quase há um ano e mete-o a quarto árbitro. Há aqui um total de respeito deste Conselho de Arbitragem pelos árbitros C2 em geral, mas também pelo jogo em causa. É que isto por acaso correu bem, poderia ter corrido mal. É que a função do quarto árbitro é ajudar o árbitro a nível administrativo, mas também substituí-lo em caso de lesão. Então coloca-se o árbitro que regressa da lesão num jogo desta responsabilidade. Mas andamos aqui a brincar aos futebols. E mais, o Dr. Paulo Costa é proprietário de umas bombas de gasolina, como toda a gente sabe, de marca Navese. E o Sr. António Alves faz lá as vistorias. Será esse o motivo da nomeação do Dr. Paulo Costa? Só pergunto. E eu queria deixar aqui também 2 perguntas, ou um desafio, posso chamar assim, ao também comentador da Rádio Estádio, ao Dr. Bruno Carvalho, sobre a arbitragem. Primeiro, eu queria saber como é que ele vê o atual estado da arbitragem, pois foi um grande defensor do VAR. E nesta altura, verificamos que não trouxe paz nenhuma ao futebol. Portanto, gostaria de deixar esta pergunta e gostaria de dizer que já vi o Dr. Bruno Carvalho a criticar Fontelas Gomes. Mas eu gostaria de saber o que é que lhe foi prometido pelo mesmo para o apoiar. Gostaria que ele um dia respondesse, que me respondesse a essas duas questões. Rui, queria deixar aqui uma última informação e em exclusivo para os nossos ouvintes saberem que nós somos, e eu irei sempre ser, uma voz ativa para aquilo que não está bem, seja neste Conselho de Arbitragem ou seja noutro qualquer. É para isso também que contamos com os teus comentários. Exatamente. E eu queria deixar aqui então uma informação e em exclusivo. Já foi remetido para o Conselho de Disciplina e para o Conselho de Justiça uma queixa disciplinar contra o Conselho de Arbitragem. A mesma foi remetida igualmente à Provedora de Justiça e à Procuradoria-Geral da República. As evidências são gritantes. As provas são claras. Esperemos, eu espero, que se faça justiça por quem tem o dever e a obrigação de a fazer. E isto já chega. Não podemos continuar a fazer de conta que não se passa nada. Passa-se muita coisa e é muito grave. Mas eu, para a semana, trarei mais novidades relativamente a este assunto. Está prometido, então, que esse comentário com assinatura de dentro de uma semana, ou daqui a uma semana, terá, então, novidades da parte do nosso comentador especialista em arbitragem, Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, foi uma vez mais um prazer e voltamos, então, para a semana com o teu comentário com assinatura. Muito obrigado, Rui. Até à próxima. Obrigado.